Olá, meu nome é Lorena. O meu subtema é o sonho como sabedoria e eu vou explicar um pouco mais do meu slide. Bom, é de extrema importância que a nossa turma esteja abordando, né, o tema dos Yanomami, principalmente nesse momento crítico que eles estão passando, de crise humanitária, sanitária, talvez o pior em 30 anos, né, desde a demarcação das terras. E para mim foi incrível aprender um pouco mais sobre a cultura, sobre suas particularidades. Escolher esse tema do sonho foi muito importante para mim. Aprender um pouco mais sobre a forma como eles se relacionam com o sonho, né? E tem uma fala do Davi Copenaua, que é um xamã Yanomami muito influente, que ele diz: os brancos não sabem sonhar. Como se nós... Como não, né? Realmente é assim, nós sonhamos apenas conosco, com as nossas aspirações e motivações, e nós não sonhamos com o outro. O Yanomami, ele desbrava o mundo e ele aprende com o outro, né? Ele consegue sonhar com a floresta, ele sonha de verdade, ele sabe sonhar. E essa fala me pegou muito, porque realmente, né, ela é bem verdadeira. E tem um livro que eu me inspirei muito para fazer esse trabalho, para desenvolver esse projeto, que é o livro da Hannah Limuja, A Etnografia dos Sonhos, né, o Desejo dos Outros, que ela aborda lindamente sobre a forma como o Yanomami se relaciona com o sonho e a forma como eles enxergam a vida através do sonho. Eu fiz um mood board inspirado no meu tema e escolhi a paleta de cores através do mood board. Minhas duas cores quentes são o rosa e o vermelho, as duas cores frias são o roxo e o azul, um tom mais escuro. As cores livres seriam um verde mais pro turquesa e o laranja, e as cores neutras são o branco e um tom bem clarinho de lilás, mas o nome dele na paleta de cor da Pantone é Chalk Pink, então ele fica na paleta do rosa. O meu objetivo ODS é educação de qualidade, assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Bom, de acordo com os Yanomami, somente os xamãs conseguem sonhar de forma correta. Eles são trabalhados desde a iniciação para aprenderem a sonhar e ter uma relação com o sonho cada vez mais profunda, né? Eles trabalham o autoconhecimento e essa sensibilidade com o desconhecido, com o distante. O sonho nada mais é do que uma forma de aprender. Detalhes sobre o produto. Nome do produto: Vestido de Flores de Marihê, o desabrochar dos sonhos. Tipo de produto: é um vestido trapézio evasê, tamanho 44-46. Segmento conceitual, então o público eu não especifiquei. Materiais: tecido tricoline 100% algodão, que eu utilizei no vestido. Aquarela silk, que foi a da Acrylex que eu utilizei para fazer o tingimento. O tule, que eu apliquei, né, na superfície do vestido. E a linha de bordado, que eu utilizei para fazer os bordados. Técnicas desenvolvidas: tingimento tie-dye shibori, que é aquele que você meio que faz essas... Ele não é tão livre, sabe? Além das amarrações, você precisa aplicar... no meu caso, eu apliquei moedas para trazer essas esferas, sabe? Como se fossem o miolo da flor. Então, eu coloquei a moeda, né? Torci o vestido, amarrei e foi assim que eu fiz o tingimento. Aplicação de tule, bordado corrente e bordado alinhavo. Eu coloquei bordado corrente porque se você chega bem de pertinho, você consegue ver que ele parece mesmo uma corrente, né? Porque ele fica mais ou menos assim. E o bordado alinhavo, que a gente já conhece, que eu fiz nos miolos das flores. Bom, degradação no meio ambiente de 5 a 20 meses. Sugestões de descarte: seria um descarte ecológico. Doação para ONGs, né, que utilizam esses retalhos para a criação de artesanato. Ficha técnica. Bom, tem a frente e as costas do vestido, né, e aqui tem os materiais. Vou falar um pouquinho. Então, seria o tecido que compôs o vestido, é o tricoline. O fornecedor seria a Catex Tecidos. Composição 100% algodão. Quantidade 2 metros, que foi o que eu utilizei para fazer o vestido. E a cor branco, tá? Tinta Acrylex, eu usei 2 para fazer o tingimento, por isso que eu coloquei 2 vezes. Fornecedor Acrylex, comprei na loja de caçula.
E a composição dela é resina acrílica, água, aditivos e pigmentos. Quantidade 60 ml cada uma. Eu escolhi as cores turquesa e lilás. Tecido tule liso, que foi onde eu apliquei, né? Foi o que eu escolhi para aplicar no vestido. Fornecedor Avimor Tecidos, composição 100% poliéster, quantidade 50 centímetros e a cor branco, tá? Fio Duna, que foi o escolhido para fazer o bordado. Fio Duna Círculo, né, que é o fornecedor. Composição 100% algodão mercerizado. Quantidade 100 gramas, não é isso? Tô sem óculos. E a cor azul mescla lilás, que ele tem essas duas cores, eu achei lindo. E tem tudo a ver com o vestido também, combinou bastante. E por último, a linha reta de costura que eu utilizei para fazer, né, a costura do vestido mesmo. É a linha Cron, da marca Cron, 100% poliéster fiado, quantidade 1.500 metros e é a cor azul profundo. Bom, nessa segunda parte da ficha técnica, tem algumas especificações sobre as técnicas utilizadas, né, e a conservação da peça. Eu indiquei que na conservação, o ideal é não lavar na máquina, tá? Manter a peça no cabide ou pendurada, como é uma peça conceitual, se ela for exposta em algum lugar, o importante é que ela esteja pendurada, tá? Não secar ao sol e ao passar, molhar levemente para facilitar esse passamento, né? Por ser uma peça composta por algodão, o tecido ser composto por 100% algodão, a temperatura é até 180 graus Celsius, tá certo? O tingimento, eu escolhi o tie-dye shibori, tem as técnicas que eu especifiquei, né? A primeira é a aplicação de tule pela superfície, a segunda bordado corrente e a terceira bordado alinhavo. Sequência operacional, né, do passo a passo de construção da peça. Eu fiz o tingimento, a técnica tie-dye foi escolhida, tie-dye shibori. Eu escolhi 8 moedas, separei as moedas, enrolei elas no tecido, né, dessa forma, assim, coloquei a moeda, enrolei, torci e amarrei. 5 na parte da frente e 3 na parte de trás, né, dos moldes que eu tinha, que eu ainda não tinha costurado o vestido. A tinta aquarela Silk Acrylics foi aplicada para trazer o estilo shibori. A lilás em cima das amarrações, né, com a moeda, e a turquesa no entorno, por isso que deu esse efeito das duas cores, tá? A primeira técnica que eu utilizei, eu separei 7 centímetros de tule branco, cortei e apliquei com um leve franzido, assim, sabe? Na parte superior do vestido, para simbolizar a flor, em cima do tingimento, que já tem essa aparência, né, de flor, que lembra uma flor. E eu quis acentuar isso na parte de cima. Essa foi a parte de cima. Então, ficou bem acentuado, né, o tingimento. Eu escolhi fazer esse bordado também, ficou bem bacana. E escolhi esse tule para colocar por cima. Eu separei também 4 tiras desse mesmo tule branco para fazer o restante das flores, né? Eu dobrei elas, franzi e fui costurando até elas ficarem assim, ó. Tá vendo? Porque realmente dá essa aparência de flor. Ficou mais ou menos assim. A técnica número 2 é o bordado corrente, que ele foi aplicado na parte de cima do tule, né? Que eu mostrei. E a linha Duna azul mescla foi a utilizada, realmente, essa aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu falei que realmente parecia uma corrente. É porque ele fica alinhado, assim, um no outro. Bem bacana também. E a terceira técnica é o bordado alinhavo, que ele foi aplicado no entorno do miolo das flores feitas no tingimento. E eu usei a mesma linha para fazer a parte de cima. Então, o alinhavo, eu coloquei ele aqui, ó. Tá vendo? No entorno do miolo. Sobre a descrição da peça, bom, a peça ela foi inspirada na Marihê, né, que é a árvore dos sonhos, e as suas flores, que quando desabrocham, elas despertam os sonhos dos Yanomami.
E o tingimento, ele foi escolhido nesse estilo do tie-dye shibori justamente para trazer essa ideia do desabrochar das flores, né? E com o bordado no entorno para evidenciá-las. Bom, sobre o making of, tem umas imagens legais, né, que eu escolhi. No primeiro slide tem sobre o tingimento, que eu adorei fazer, me deu vontade de experimentar outras cores e continuar fazendo, né? Mas eu não tinha mais tecido. Então, deixa pra próxima. Mas eu gostei bastante de fazer. Eu nunca tinha feito tie-dye, foi a minha primeira vez. E o resultado foi bem positivo pra mim, eu gostei bastante. Inclusive da combinação de cor também, acho que tem tudo a ver com a minha paleta. No segundo slide, tem algumas fotos sobre o processo, né, de montagem dessa peça, de costura. Foi a minha primeira peça também, eu nunca tinha feito vestido na minha vida. Foi a minha primeira vez e eu fiquei muito orgulhosa de mim. Não tá perfeito, mas assim, pra primeira vez, deu certo, tá? Nas outras imagens, tem um pouquinho mais sobre o bordado corrente que eu fiz, que também superou as minhas expectativas, porque eu ainda tô aprendendo a bordar, né? Tô aprendendo tudo ainda, e vou continuar, né? Mesmo depois de realmente aprender, mas eu nunca tinha feito dessa forma também. Então, eu acho que ficou bem, assim, atingiu as minhas expectativas do que eu queria na peça, né? Nessa parte do slide, eu vou falar um pouco sobre a relevância desse trabalho, né? E por que é importante a gente falar sobre isso, sobre os povos originários, sobre o povo Yanomami, que a gente pouco conhece e que a gente pôde conhecer mais aqui nesse período, que foi, assim, um prazer imenso. Tinham muitas coisas que eu não fazia ideia, que eu amei saber, principalmente a forma como eles se relacionam com o sonho, né? E a forma como eles enxergam realmente uma forma de aprender. O propósito desse projeto, ele nunca foi sobre ser somente uma peça de beleza e contemplação, né? É de acordo com a Lucília mesmo, e sim de mobilização para a gente se atentar a esse momento crítico que eles estão vivendo, que talvez seja realmente a pior crise em anos, de garimpo ilegal, desmatamento e desrespeito, né? Porque eles têm esse direito de respeito e que a gente possa manter cada vez mais a cultura desses povos vivas, e que a gente possa aprender um pouco mais a ser como eles e aprender com eles e a sonhar com a floresta, como diz Davi Copenaua.